O título do nosso estudo para este momento é Quem poderá permanecer de pé? Mas antes de começar, queremos pedir a bênção de Deus. Convido-os a inclinar suas cabeças reverentemente para a oração. Pai Celestial, ao iniciarmos este novo dia de apresentações, rogamos pela presença do Teu Santo Espírito. Ilumina, ó Senhor, a nossa mente, para que possamos compreender as grandes coisas que Tens preparadas para nós e capacita-nos a viver uma vida conforme a Tua vontade neste tempo tão desafiador da história. Pedimos que nos abençoes em nosso estudo, que estejas conosco não só nesta apresentação, mas durante todo o dia. Imploramos em nome de Jesus. Amém. Desejo iniciar a leitura de algumas citações do Espírito de Profecia a respeito dos 144.000. A primeira citação se encontra em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 174. Ela registrou o seguinte: não é da vontade de Deus que eles entrem em controvérsia sobre assuntos que não os ajudarão espiritualmente, tais como quem estará entre os 144.000. Isso será conhecido, sem nenhuma dúvida, pelos escolhidos de Deus em pouco tempo. Quando a irmã White escreveu isso, ela não está dizendo que não podemos saber quando esse grupo viverá, mas sua ênfase é que não podemos saber quais indivíduos especificamente vão compor esse grupo. Em outra citação, Ellen White registrou as seguintes palavras: lutemos com todas as forças que Deus nos deu para estar entre os 144.000 e façamos tudo o que pudermos para ajudar os outros a ganhar o céu. Portanto, é algo muito especial pertencer a este grupo dos 144.000. Agora, vamos analisar alguns detalhes sobre esse grupo. O número 144.000 aparece apenas 2 vezes explicitamente no livro do Apocalipse. Está em Apocalipse 7, do versículo 1 ao 8, e em Apocalipse 14, do 1 ao 5. Entretanto, o conceito também está presente em Apocalipse 15, versículos 2 a 4. Cada uma dessas passagens tem uma ênfase diferente. A passagem do Apocalipse, capítulo 7, versículos 1 a 8, enfatiza o selamento dos 144.000. Nada é dito sobre o caráter dos 144.000 aqui. A passagem simplesmente declara que eles foram selados por Deus. A passagem em Apocalipse 14, 1 a 5, enfatiza o caráter dos 144.000, apresentando várias características deles. E na passagem do Apocalipse, capítulo 15, versículos 2 a 4, a ênfase recai sobre a vitória dos 144.000 sobre a besta, sua imagem, sua marca e o número do seu nome. Então, há 3 ênfases. Primeira ênfase, o selamento dos 144.000. Em segundo lugar, o caráter dos 144.000. E, finalmente, a vitória dos 144.000 sobre a besta, sua imagem, sua marca e o número do seu nome. Agora, quando Jesus voltar a esta terra, haverá apenas 2 grupos de redimidos: aqueles que morreram em Cristo antes que a porta da graça se fechasse e aqueles que estarão vivos quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Os 144.000 são aqueles que ainda estarão vivos quando Jesus retornar. Eles terão passado pelo tempo de angústia. Vamos ler uma passagem em que o apóstolo Paulo deixa isso muito claro, que só há 2 grupos quando o Senhor Jesus Cristo voltar. 2 grupos de redimidos, aqueles que morreram e vão ressuscitar e aqueles que estarão vivos. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 15 a 17, está escrito o seguinte: por isso vos dizemos isto em nome do Senhor, que nós, os que vivemos. Aí está o primeiro grupo, que teremos permanecido até a vinda do Senhor, não precederemos aqueles que dormem. Esse é o segundo grupo, os que morreram.
porque o próprio Senhor, com voz de comando, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, descerá do céu. E agora, outra vez, menciona um dos grupos. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E então diz, nós, os que vivemos, eis o outro grupo de redimidos. Nós, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, isto é, com os que morreram e ressuscitaram, nas nuvens, para receber o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, os 144.000 são aqueles que estarão vivos quando Jesus voltar. Não vou me aprofundar em discutir se o número é literal ou simbólico. Creio que há razões que indicam que é um número simbólico, como os outros números que temos no livro do Apocalipse. Agora vamos para Apocalipse 6, versículos 14 a 16, onde é descrita a segunda vinda de Cristo Jesus. Aqui nos será mostrada a reação dos ímpios, dos perdidos, quando Jesus retornar. Apocalipse 6, versículos 14 a 16, diz o seguinte: E o céu desapareceu como um pergaminho que se enrola. E todas as montanhas e todas as ilhas foram removidas de seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, os ricos, os capitães, os poderosos, e todos os servos, e todos os livres, se esconderam nas cavernas e entre as rochas das montanhas. E diziam às montanhas e às rochas, caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Os ímpios se esconderão nas cavernas e implorarão que as rochas caiam sobre eles, para que não possam ver o rosto daquele que está sentado no trono e a ira do Cordeiro. Agora, Apocalipse 6 termina com uma pergunta, porque a gente se pergunta, será que todos vão reagir dessa maneira, se escondendo nas cavernas e rogando que as rochas caiam sobre eles? O versículo 17 encerra o capítulo 6 com uma pergunta. Por que é vindo o grande dia da sua ira? E quem poderá permanecer de pé? A questão que surge é esta. Em meio a esse tempo de grande tribulação, quando os ímpios, ao que parece, todos se escondem em cavernas e imploram que as rochas desabem sobre eles, existirá alguém que conseguirá permanecer firme? Agora vamos examinar em primeiro lugar o significado da expressão permanecer de pé. Na verdade, ela representa o antônimo da palavra cair. Na realidade, essa palavra aparece várias vezes no Novo Testamento e quero dar alguns exemplos, porque permanecer de pé significa que não caíram, não vão cair, são fiéis. Observe o que diz Marcos 3, 24 e 25. Não vamos ler esses textos, apenas vou mencioná-los. O Senhor Jesus Cristo disse, um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Em outras palavras, ele cairá. João 8,44 diz que Satanás, desde o princípio, não permaneceu na verdade. Significa que ele caiu porque não permaneceu na verdade. Em 1 Coríntios 10, versículo 12, diz, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Aí estão as duas ideias. A palavra firme é a mesma expressão permanecer de pé. E depois diz, quem pensa que está firme, cuidado para não cair. A palavra é usada duas vezes em Efésios 6, 11 a 13, onde diz o seguinte, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes. Essa é a mesma palavra para permanecer de pé em Apocalipse 6. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo, pois não temos que lutar contra carne e sangue. Ou seja, meros seres humanos, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo de trevas, contra hostes espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, revistam-se de toda a armadura de Deus, para que consigam resistir no dia mau e, após terem feito tudo, permaneçam inabaláveis. Aqui está a palavra permanecer firmes. Vamos então ler um versículo onde essa palavra é utilizada, referindo-se à segunda vinda de Jesus.
Em São Lucas, capítulo 21 e versículo 36, Jesus está falando dos sinais da sua segunda vinda e da necessidade de vigiar e diz o seguinte: Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas, que virão a acontecer e de poder permanecer em pé diante do Filho do Homem. Ou seja, os 144.000 permanecerão de pé. Eles não cairão nas artimanhas de Satanás como todos os outros que vivem no planeta Terra. Agora vocês percebem que a segunda vinda de Jesus é descrita nos versículos 14 a 16. O versículo 17 contém a pergunta: quem poderá permanecer de pé? Onde esperaríamos a resposta para essa pergunta? Creio que o próximo capítulo seria um bom lugar para buscar. A questão levantada no versículo 17 do capítulo 6 encontra sua resposta nos versículos iniciais do capítulo 7. Vamos ler ali, capítulo 7, de 1 a 4. Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Ou seja, estão, na verdade, restringindo o mal. O Espírito Santo ainda está controlando até certo ponto as coisas que acontecem neste mundo. Versículo 2. Vi também outro anjo subindo do lado do nascente do sol, possuindo o selo do Deus vivo. E ele clamou em alta voz aos 4 anjos, a quem foi concedido o poder de causar dano à terra e ao mar, dizendo: não façam mal à terra, nem ao mar, nem às árvores. Que é exatamente o que acabamos de ler no final do capítulo 6, quando Jesus vier, ou seja, até que tenhamos selado em suas frontes os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Portanto, quando Cristo vier, a maior parte do mundo vai se esconder nas cavernas e rogar para que as rochas caiam sobre eles. A pergunta é: quem poderá então permanecer de pé? A resposta é que Deus terá um grupo de indivíduos vivos, conhecidos como os 144.000, os quais permanecerão em pé por possuírem o selo do Deus vivo. Agora, qual é o propósito do selo? O selo tem um duplo propósito. Primeiramente, serve como um sinal de posse. Indica que eles pertencem a Deus, são seus fiéis seguidores, e por isso o nome de Deus está gravado em suas testas. Em segundo lugar, ele serve como um selo para resguardá-los da ira dos ímpios, durante o tempo de angústia, visto que possuem o nome que os distingue como servos de Deus. Por essa razão, Deus os protegerá durante todo o período do tempo de angústia. Agora, o pano de fundo de Apocalipse 7, de 1 a 4, se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 9. Lá se fala de um anjo que tem um selo na mão para colocar na testa daqueles que vivem em Jerusalém e clamam e gemem pelas abominações que estão sendo cometidas na cidade. A grande parte dos que estão na cidade se encontra em apostasia, praticando a idolatria. O pior pecado que estava sendo cometido na cidade era a adoração ao Deus Sol, segundo Ezequiel, capítulo 8 e versículo 16. Por isso Deus disse: vou destruir a cidade de Jerusalém. Agora, esse é o pano de fundo do que temos em Apocalipse, capítulo 7. Entretanto, no Antigo Testamento, estamos falando localmente do Israel literal, na terra física de Israel, enquanto que no Apocalipse, essa ideia se globaliza, aplicando-se ao Israel espiritual de Deus, que se encontra espalhado por todas as partes do mundo. Agora, reparem que é interessante que a pior abominação que estava sendo cometida entre aqueles que professavam ser o povo de Deus era a adoração ao Deus Sol, e sabemos que no final da história, o grande pecado do mundo cristão não será mais adorar o Sol, mas adorar o dia do Sol, um dia que foi criado pelo homem, para o homem descansar e reconhecer a Deus.
Agora vamos à segunda passagem que menciona os 144 mil. Nós já havíamos conversado sobre o grupo que recebe o selo de proteção de Deus e também o selo que os identifica como fiéis de Deus na crise final. Agora vamos para Apocalipse 14, do 1 ao 5, onde o caráter desse grupo é descrito. Que tipo de pessoas eles eram? Como era a sua conduta? O versículo 1 do capítulo 14 do Apocalipse diz: Depois olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil que tinham o nome dele e o nome de seu pai escritos na testa. E ouvi do céu uma voz forte, como o barulho de muitas águas e o som de um trovão. E a voz que ouvi era como de arpistas que tocavam suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que foram redimidos dentre os da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Estes foram resgatados dentre a humanidade como as primícias para Deus e também para o Cordeiro. E em suas bocas não foi achada nenhuma mentira, pois eles são sem mácula diante do trono de Deus. Que descrição linda e resplandecente do caráter dos 144 mil. Agora vamos rever as características. Em primeiro lugar, eles têm um nome. O nome na Bíblia denota o caráter. Por exemplo, meus pais me batizaram com o nome de Estevão Paulo. Não é porque esses nomes pareçam bonitos, mas sim porque eles desejavam que eu me tornasse um evangelista como o apóstolo Paulo e que estivesse inteiramente preparado para morrer pela fé, tal como Estevão. Ou seja, me deram os nomes para que eles denotassem o caráter que desejavam que eu tivesse. Assim, se os 144 mil possuem o nome do Pai e do Filho em sua fronte, isso quer dizer que eles refletem o caráter, e a fronte é o lobo frontal, o lugar onde o caráter se desenvolve. Diz que eles cantam um cântico novo. O que isso significa? Isso significa que todos os outros redimidos não poderão cantá-la, apenas a geração que passa pelo tempo de angústia? Eu acredito que não. O que significa é que os 144 mil cantarão o hino como nenhum outro grupo pode cantar. Os outros vão entender e talvez até consigam cantar, mas não com o mesmo sentimento ou significado. Deixem-me dar um exemplo. Suponhamos que alguém resolvesse colocar música no Êxodo 15. Sabem, Êxodo 15 é o cântico de Moisés após Israel cruzar o Mar Vermelho. É uma linguagem poética estelar. Imaginemos que alguém lhe colocasse música. Eu pergunto, se puserem música, nós temos a letra. Poderíamos cantar esse hino? Lógico que sim. Mas poderíamos cantá-lo como Israel depois de cruzar o Mar Vermelho? Não, porque é o canto de sua experiência. Por isso diz que ninguém podia aprendê-lo, senão os 144 mil. E notem que diz 2 vezes que foram redimidos da terra. Eram seres humanos com uma natureza pecaminosa, mas foram redimidos da terra. Não eram pessoas de outro planeta. Não, tinham as mesmas dificuldades, as mesmas fraquezas de todos os outros seres humanos. Não se contaminaram com mulheres. Não significa que nunca se casaram, porque o casamento não contamina. O que contamina é quando se tem outra mulher que não é a esposa. Ora, o que isso significa é que eles não se contaminaram com as igrejas apóstatas da Babilônia. Esta é uma linguagem simbólica. A Bíblia nos diz que eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Inclusive, como veremos no meu próximo tema, o acompanharão até o Getsêmani e o seguirão até o Calvário. Eles irão repetir a experiência de Cristo Jesus. São as primícias para Deus e para o Cordeiro. Não primícias em termos temporais, mas sim primícias no sentido de qualidade. Ou seja, são de primeira qualidade. E depois diz, não há engano na sua boca. Se não há engano na boca, também não há no coração. Pois a Bíblia diz, da abundância do coração, fala. O quê? Fala a boca. E depois acrescenta que eles são imaculados diante do trono de Deus.
um caráter estelar, um caráter reluzente. Agora, a terceira passagem, Apocalipse 15, de 2 a 4, descreve a vitória deste grupo. Sabemos que eles viverão no fim da história. Este é o grupo que vive bem no fim da história. E vocês questionam, como sabemos isso? Pois esta passagem indicará que venceram a besta, sua imagem, sua marca e o número do seu nome. São coisas que acontecem bem no fim da história. Diz: vi também como um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham alcançado a vitória sobre a besta e a sua imagem, a sua marca e o número do seu nome estavam de pé, sobre o mar de vidro com as harpas de Deus. E entoam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Este é o hino de vitória que eles vão entoar quando estiverem de pé sobre o mar de vidro, conforme descrito aqui. Sim, quando estiverem com Jesus no reino celestial. Mas agora precisamos observar outro detalhe, e é que essa pergunta de Apocalipse 6, versículo 17, não aparece apenas em Apocalipse 6, versículo 17. Essa mesma indagação surge reiteradamente em diversas passagens do Antigo Testamento. E todas as vezes que a pergunta é formulada, imediatamente depois, ela é respondida direcionando para o caráter exemplar das pessoas que seguem a Deus. Vamos agora ao livro de Joel, capítulo 2, versículo 11. Este versículo descreve a culminação da segunda vinda de Jesus com seus exércitos celestiais. Diz: e o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército. Apocalipse 19, de 11 a 16, descreve Jesus num cavalo branco, e os anjos o seguem na grande batalha final. Então, aqui está escrito: o Senhor dará a sua ordem diante do seu exército, porque muito grande é o seu acampamento. Forte é quem executa a sua ordem. E agora, notem que no contexto da segunda vinda, uma pergunta é feita: porque grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem poderá suportar isso? É uma pergunta muito similar. Apocalipse 6, 17. Agora eu pergunto, onde esperaríamos encontrar a resposta para essa pergunta? Pois deve ser logo em seguida. Vamos ler do versículo 12 até o versículo 17. Esta é a preparação necessária para suportar o dia do Senhor. Diz: por isso, ou seja, o dia do Senhor é grande e terrível. Quem poderá suportá-lo? E agora diz: portanto, ainda agora declara o Senhor: retornai a mim de todo o vosso coração, com jejum e com pranto e com lamento. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Quem sabe se Ele voltará e se arrependerá, deixando uma bênção? É oferta e libação ao Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, proclamai um jejum, convocai uma assembleia, reuni o povo, santificai a congregação, juntai os anciãos, reúna as crianças e os que mamam, saia o noivo do seu aposento e a noiva do seu leito nupcial. Entre o pórtico e o altar, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, e implorem: perdoa, ó Senhor, ao teu povo. Não entregue a sua herança ao opróbrio, para que as nações não se apoderem dela. Por quê? Dirão os povos: onde está o seu Deus? Isso é o que os povos dirão sobre os fiéis durante o tempo de angústia. Dirão: onde está o seu Deus agora? Vocês perceberam. Os traços característicos e marcantes das pessoas que conseguirão suportar o grande e terrível dia do Senhor? Vamos recapitular, porque isso está no contexto do grande dia da expiação. Eu pergunto, o dia da expiação era anunciado com o som das trombetas? Sim, e aqui se faz menção à trombeta, a qual está convocando os fiéis. Agora vamos para uma segunda característica. O texto diz que era uma assembleia, ou seja, todo o povo tinha que se reunir ao redor do santuário.
Eu pergunto, era dessa forma no dia da expiação? O que temos aqui é uma descrição do dia da expiação. Todas as características estão ali. Acabamos de ler. Ele diz que todos deviam se reunir. Ele diz, convoquem uma assembleia. E o mesmo acontecia no dia da expiação. Você pode ler em Levítico. Todos precisavam se juntar em volta do santuário para observar e ponderar sobre o que o sumo sacerdote estava realizando no santuário. Para além disso, Levítico 16, versículos 29 e 30, que trata do dia da expiação, afirma que, enquanto o sumo sacerdote realizava a purificação do santuário dos pecados do povo, a congregação afligia profundamente suas almas fora das dependências do santuário. Ademais, nós sabemos que no dia da expiação o povo jejuava. E aqui, neste trecho, menciona-se o jejum. Agora, o que significa o jejum? Geralmente nós pensamos que o jejum significa deixar de comer. Mas deixe-me ler duas definições, uma do Espírito de Profecia e outra citação do livro de Isaías. No livro Ministério Médico, página 377, está escrito: o jejum verdadeiro, que deve ser aconselhado a todos, consiste na abstenção total de qualquer alimento estimulante e na correta utilização da comida simples e nutritiva que Deus, em sua generosidade, nos concedeu. Abster-se do que é mau e participar moderadamente do que é bom para comer. Porque, a fim de vencer no fim dos tempos, teremos a necessidade de possuir uma mente clara. E a clareza da mente depende muito dos nossos hábitos físicos. A outra definição de jejum está em Isaías 58, 6 e 7. Diz aqui Deus: porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes os grilhões da iniquidade, que desfaças as cargas de opressão, e que deixes ir livres os oprimidos, e que despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres errantes, e vendo-o nu, o cubras e não te escondas do teu irmão? Então a tua luz romperá como a alva, e tua salvação brotará apressadamente. Tua justiça irá adiante de ti, e a glória de Jeová será tua retaguarda. Também no dia da expiação, as pessoas deviam abster-se de trabalhar, porque seu foco tinha que estar no que o sumo sacerdote estava fazendo para purificar o santuário. Tudo isso está em Joel, capítulo 2, versículos 12 a 17. Todas as características estão presentes. A convocação anunciada por trombetas, afligir a alma, jejuar, congregar-se e parar de trabalhar para se concentrar no que se passava no santuário. E enquanto o sumo sacerdote estava dentro do santuário, purificando o santuário do registro do pecado, o povo deveria estar do lado de fora, purificando o templo da alma. Às vezes focamos tanto no que Jesus está fazendo no dia da expiação que nos esquecemos que o povo tinha que se reunir e se identificar com o que o sumo sacerdote estava fazendo. Ou seja, nós devemos fazer o que o antigo Israel fazia, cumprir todas as características. Em outras palavras, voltando ao livro de Joel, a pergunta é novamente levantada: será tão terrível o grande dia do Senhor? Quem o pode suportar? E a resposta é apresentada nos versículos que se seguem com todas as características já delineadas. Mas Joel não é o único lugar onde aparece a pergunta de Apocalipse 6:17. Existem outras passagens que contêm a mesma pergunta e a mesma resposta. Notem Isaías 33, 14 a 16. Isaías 33, versículo 14. E depois, os versículos 15 e 16. Os pecadores de Sião se assombraram. O espanto e o temor se apoderaram dos hipócritas. Agora notem, quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem é o fogo consumidor? Hebreus 12, 28 e 29 diz que Deus é um fogo consumidor. Quem habitará? Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as chamas eternas? Os ímpios não, porque os ímpios serão consumidos pelo fogo. Agora, quem são? Notem que na resposta está novamente o caráter das pessoas. A conduta das pessoas é enfatizada. Diz:
aquele que anda em justiça e fala o que é reto, aquele que abomina o lucro da violência, aquele que sacode as mãos para não receber suborno, ou seja, propinas, aquele que tapa os ouvidos para não ouvir propostas sanguinárias, aquele que fecha os seus olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas. Fortaleza de rocha será o seu lugar de refúgio, o seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Assim, observem que uma pergunta semelhante é formulada e, imediatamente após, a resposta é fornecida, destacando o caráter que o grupo demonstrará no advento de Cristo. Mas este não é o único lugar onde a pergunta aparece. A pergunta aparece também no Salmo 15. Acompanhem-me ao Salmo 15. É um salmo curto, mas novamente a pergunta é feita, e então na resposta se ressalta a conduta irrepreensível das pessoas que estão prontas para responder à pergunta. Diz no versículo 1, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu monte santo? Agora, paremos um momento aqui. Onde fica o tabernáculo de Jeová hoje? Está no céu. E como se chama o monte onde Deus habita? É o monte de Sião. Onde se encontram os 144 mil, eles permanecem firmes no monte de Sião. Portanto, isso tem a ver com a geração final ou com a última geração. Novamente a pergunta, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu monte santo? Agora vem a resposta. Notem, a conduta é enfatizada na resposta. Aquele que anda em integridade e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem admite nenhuma afronta contra o seu vizinho. Aquele que a seus próprios olhos considera o vil desprezível, mas honra os que verdadeiramente temem a Jeová. Aquele que, mesmo jurando com prejuízo próprio, não volta atrás. O que não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Notaram todas as características? Leio de novo. Quem anda com integridade, pratica a justiça e fala a verdade de coração. Quem não calunia, nem prejudica o próximo, nem aceita afrontas. Quem despreza o vil, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que, mesmo jurando em seu prejuízo, não muda, que não empresta dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. E agora, atentem para a última parte do versículo 5. Aquele que pratica estas coisas jamais vacilará. Ou seja, se não vai vacilar, não vai o quê? Não vai cair. O que diz Apocalipse 6, versículo 17. Mas não é o único lugar onde a pergunta e a resposta aparecem. A Bíblia está repleta disto. Vamos ao livro de Naum, o livro que não estudamos com muita frequência. Naum, capítulo 1 e os versículos 6 e 7. Naum 1, 6 e 7. A pergunta vem. Quem suportará a sua ira e quem permanecerá de pé perante o ardor do seu furor? Observem, quem ficará de pé? Quem não cairá, em outras palavras? Sua ira. Agora fala da sua vinda. Sua ira se derrama como fogo e por ela se fendem as rochas. E a questão é, quando sua ira se derramar como fogo e fender as rochas, quem permanecerá de pé? Quem subsistirá diante da sua ira? A resposta está no versículo 7. O Senhor é bom. Fortaleza no dia da angústia. Aqui está falando sobre o tempo de angústia. Ele é a fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Quem são aqueles que permanecerão e não cairão? Aqueles que nele confiam. A propósito, essa questão surge em outros textos também. Malaquias 3 e os versículos 2 e 3. Malaquias 3, o versículo 2 e o versículo 3. Mas quem suportará o dia da sua vinda?
Ou quem poderá permanecer de pé quando ele se manifestar? Há alguma conexão aqui com Apocalipse 6, 17? É claro que é a mesma pergunta, talvez com algumas pequenas variações, mas ela diz claramente o mesmo. Quem poderá suportar o tempo da sua vinda? Ou quem poderá estar de pé quando ele se manifestar? Agora, o versículo 3 tem a resposta. Ele será como fogo purificador e sabão de lavadores. Assentar-se-á para refinar e purificar a prata. Porque purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, e trarão ao Senhor oferta em justiça. Ou seja, o povo de Deus terá sido lavado, refinado, purificado, segundo a resposta à pergunta. Agora, o Espírito de Profecia tem uma citação muito interessante. Não vou perder tempo lendo a citação, mas ela realmente comenta, cita esses versículos e depois comenta sobre eles. E talvez eu a leia no final do nosso tema, se tivermos tempo. É uma citação extraordinária do livro O Grande Conflito. Mas há outro lugar onde surge uma pergunta semelhante. O Salmo 24, do versículo 3 até o versículo 6. Salmo 24, do versículo 3 ao 6. Mais uma vez, a pergunta é levantada e a resposta destaca a conduta resplandecente dos fiéis. O versículo 3 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem permanecerá em seu lugar santo? A resposta se encontra no versículo 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Aquele que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, ele receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. Tal é a geração que te busca, dos que anseiam por tua face, ó Deus de Jacó. Perceberam em todos estes exemplos que uma pergunta similar é formulada e, posteriormente, é detalhada a conduta dos 144 mil, a conduta da última geração, uma conduta em perfeita harmonia com Deus. Meus caros amigos e irmãos, aproxima-se um tempo de angústia que jamais foi testemunhado na história deste mundo. A pandemia do coronavírus será como brincadeira de criança, em comparação. Mas a Bíblia nos assegura que Deus vai proteger os seus fiéis. Aqueles que têm essa conduta, não é que ganham a salvação por sua conduta, mas porque são salvos. Sua vida reflete essa conduta. Vejam Isaías 54, versículo 8, e depois o versículo 10. Não temos que nos preocupar se estamos perto de Jesus. Se refletimos seu caráter, não temos por que temer este terrível tempo de angústia. Em Isaías 54, versículos 8 e 10, diz: Deus diz ao seu povo: com pouca ira escondi meu rosto de ti por um tempo. Sim, Deus esconderá sua face de seu povo no tempo de angústia. Eles sentirão que Deus não está lá. Sentir-se-ão como Jó, algo que abordarei adiante. Sentir-se-ão desamparados por Deus, assim como Jesus se sentiu por seu Pai na cruz do Calvário, em sua profunda crise. Então Deus diz: com ira escondi meu rosto de ti por um momento, mas com misericórdia eterna terei compaixão de ti, disse o Senhor. O versículo 10 diz: porque os montes se moverão e os outeiros hão de tremer. Esta é a segunda vinda. Minha misericórdia não te deixará, nem a aliança da minha paz será abalada, diz o Senhor, que se compadece de ti. Jesus não vai interceder pelo pecado durante o tempo de angústia, contudo, será o protetor do seu povo. Não devemos dizer, como alguns me disseram, que o Senhor me leve ao descanso antes desse tempo. Pois pensam, vai ser um tempo terrível, vai ser quase impossível manter-se firme. Irmãos e irmãs, não devemos dizer ao Senhor que nos mande o descanso, mas devemos pedir-lhe que nos fortaleça para que possamos passar vitoriosamente por esse tempo, se chegarmos a viver durante esse período.
Também temos a promessa do Salmo 46, 1 ao 11. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as suas águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Em seguida, há uma mudança de cena, uma cena de paz. Ele acaba de falar de turbulência e de águas revoltas, e agora há um contraste. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a socorrerá ao amanhecer, quando o dia clarear, e retorna para o que está havendo na terra. Há aqui um parêntese sobre rios, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao clarear da manhã. Então ele retorna a falar do tempo de angústia. As nações bramaram, os reinos vacilaram, sua voz se fez ouvir e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, honrado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que cena mais extraordinária! O Deus de Jacó, que atravessou um terrível tempo de angústia, permanecerá com seu povo durante o pior, o mais sombrio período da história. O Salmo 91 também será de grande consolo para o povo de Deus quando passar por este tempo. Salmo 91, e lerei alguns versículos desde o 1º até o versículo 7. E depois vou ler. Bom, do 1 até o versículo 12. Diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Ou seja, se você está habitando no esconderijo do Altíssimo, ele vai te acompanhar. No versículo 2 ele diz: direi do Senhor, meu refúgio e fortaleza, meu Deus, em quem confiarei. Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Com as suas penas te cobrirá, e debaixo de suas asas estarás seguro. Escudo e broquel são a sua verdade. Não temerá o terror noturno, nem a flecha que voa durante o dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que destrói no meio do dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas a ti não chegará. Somente com teus olhos verás a paga dos perversos. Porque fizeste do Senhor, que é a minha esperança, o Altíssimo, como sua morada, nenhum mal lhe sobrevirá, nem praga tocará a sua habitação. Pois aos seus anjos dará ordens para te guardarem em todos os teus caminhos. E agora vejam o versículo 12. Nas mãos te levarão para que o teu pé não tropece em pedra. O que aconteceria se o seu pé tropeçasse em pedra? Você cai. Mas os justos não cairão durante esse tempo, porque habitam no abrigo do Altíssimo e, portanto, habitarão à sombra do Onipotente. Observem, agora vamos registrar alguns versículos do Novo Testamento que nos revelam quem são aqueles que permanecerão leais e que, de fato, terão a oportunidade de contemplar o rosto de Jesus. Vocês se lembram que lemos em Apocalipse 6, versículos 14 a 16, que os ímpios vão se esconder nas cavernas, vão rogar que as rochas caiam sobre eles para escondê-los da face daquele que está sentado no trono. Não conseguem suportar ver o rosto do Senhor Jesus Cristo. Agora vejam em contraste aqueles que são fiéis a Deus. Hebreus 12, 28 e 29. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. O que devemos fazer? Agradar a Deus com temor e reverência. Pois o nosso Deus é de fato um fogo consumidor.
Sabem quem são os que vão levantar os braços e dizer: eis que este é o nosso Deus, nele esperávamos e ele nos salvará. Quem são os que não vão se esconder do rosto do Senhor Jesus Cristo, mas que vão olhar para o seu rosto e lhe dar as boas-vindas? Vamos anotar vários versículos. Mateus 5 e o versículo 8 diz: bem-aventurados, os de quê? Os de coração puro, porque eles verão a Deus. Agora vamos ler alguns versículos que têm a ver com a segunda vinda. Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. E deixe-me dizer-lhes que uma pessoa que tem um coração puro, sua conduta também é pura, porque tudo vem do coração, segundo o Senhor Jesus Cristo. Notem Isaías 33:17. Depois de fazer a pergunta: quem pode habitar nas chamas eternas? Diz: os seus olhos verão o Rei em seu esplendor e verão a terra que se estende ao longe, que é o céu. Notem 1 João capítulo 3, versículos 1 a 3. 1 de João capítulo 3, versículos de 1 a 3 diz: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, para que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Contudo, sabemos que, ao se manifestar, e ele está falando da sua vinda, seremos semelhantes a ele, porque o veremos exatamente como ele é. E o que deveríamos nós estar realizando neste momento em preparação para contemplá-lo exatamente como ele é? Versículo 3. E todo aquele que tem esta esperança nele se purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Hebreus 12 e o versículo 14 nos diz: busquem a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Perceberam o número de vezes que se enfatiza vê-lo? O povo de Deus o verá e se regozijará. Os ímpios se esconderão da face daquele que está sentado no trono, porque não refletem o seu caráter. Então diz: bem-aventurados os que têm o coração puro, pois verão a Deus. Verão o Rei em sua beleza. Isaías 33:17. Nós o veremos como ele é, porque um processo de purificação foi realizado. Seguiremos a paz e a santidade e, dessa forma, contemplaremos o Senhor e, na eternidade, teremos o privilégio de ver seu rosto. Está escrito em Apocalipse 22, versículos 3 e 4, e não haverá mais maldição. O trono de Deus e do Cordeiro estará nela, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e o seu nome estará em suas frontes. Agora, como se pode purificar o caráter? Como se pode purificar a vida? Quero ler alguns versículos já para concluir este tema. Isto tem relação com assimilar a palavra de Deus. Quando nós nos envolvemos com a palavra, oramos, pedimos a direção do Espírito Santo e, ao estudarmos e assimilarmos a palavra, o resultado é que a nossa vida se purifica e se torna limpa. E vocês dizem: onde está isso na Bíblia? Vejam Efésios 5, 25 a 27. Maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Com que propósito Jesus se entregou? Para santificá-la, tendo-a purificado no lavamento da água, por intermédio da palavra. Como ele a limpou? Pela água, pela palavra. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A palavra é o que limpa a igreja. Notem o Salmo 119, 9 a 11, uma passagem muito conhecida. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ao absorver a palavra de Deus por meio de nossos olhos e ouvidos e suplicando ao Senhor que santifique nossas vidas, nos tornamos mais e mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Observem Hebreus 12, versículos 1 a 3. Assim sendo, nós também, tendo ao redor de nós uma tão vasta nuvem de testemunhas, pois ele acabara de mencionar os heróis da fé no capítulo 11.
Despojemo-nos de todo o peso e do pecado que tão intimamente nos assedia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E agora, vejam qual é o segredo da vitória. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. E depois diz: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não a enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Irmãos e irmãs, o segredo da vitória sobre o pecado, o que levará a última geração a ter um caráter, a reproduzir o caráter de Jesus em sua vida, é que eles assimilaram Jesus através da Santa Palavra. Contemplando Jesus, somos transformados. O apóstolo Paulo escreveu em 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. O que acontece quando contemplamos a glória do Senhor? Tem que ser na sua palavra, porque Jesus não está aqui pessoalmente. Ele diz: somos transformados. Uma tradução mais acurada é: estamos sendo transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Quero terminar lendo algumas citações. Dizem o grande conflito, 607. Agora, enquanto nosso grande sumo sacerdote está fazendo propiciação por nós, devemos procurar chegar à perfeição em Cristo. Nosso Salvador não pôde ser induzido a ceder à tentação, nem mesmo em pensamento. Satanás encontra nos corações humanos algum ponto de apoio no qual se firmar. Talvez seja um desejo pecaminoso que se acaricia. Esse é o impulso. O impulso é acariciado, por meio do qual a tentação se fortalece. Mas Cristo declarou ao falar de si mesmo: vem o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim. Satanás, agora escutem bem isto, Satanás não pôde encontrar nada no Filho de Deus que lhe permitisse obter a vitória. Cristo observou os mandamentos de seu Pai e não havia nele pecado algum do qual Satanás pudesse tirar proveito. E agora chegamos à grande conclusão. Esta é a condição na qual aqueles que devem sobreviver ao tempo de angústia precisam se encontrar. Nem mesmo em pensamento, irmãos, Satanás nada encontrará no coração do povo de Deus que possa tirar vantagem. Mais uma citação, essa eu mencionei antes. Se houvesse tempo, a leria. O grande conflito, 421. Os que vivem na terra, quando cessar a intercessão de Cristo no santuário celestial, deverão estar em pé na presença do Deus Santo sem mediador. Suas vestes devem estar sem mancha, seu caráter purificado de todo pecado pelo sangue da aspersão. Pela graça de Deus e seus próprios esforços diligentes, deverão ser vencedores na luta contra o mal. Enquanto prossegue o juízo investigativo no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos são removidos do santuário, deve ser realizada uma obra especial de purificação, de libertação do pecado entre o povo de Deus na terra. Esta obra é apresentada com maior clareza nas mensagens do capítulo 14 do Apocalipse. E então conclui-se assim: quando esta obra for plenamente consumada, os discípulos de Cristo estarão preparados para a sua vinda. Portanto, de acordo com a Bíblia e o espírito de profecia, Deus terá uma geração final, uma última geração que terá conquistado a vitória total sobre o pecado. Portanto, irmãos e irmãs, se acreditamos que estamos vivendo nos últimos dias, consagremo-nos ao Senhor. Oremos como nunca, estudemos a palavra como nunca e testemunhemos a outros sobre as maravilhas de Jesus. Que essa seja a nossa experiência.